Pessoal, aqui no Work for Soul a gente fala de tudo e hoje a gente falou de dinheiro. Dinheiro e previdência com o Thiago Nieve. Não perde esse episódio porque tá cheio de dicas muito bacanas para você e para tua vida. Para mim, assim, o dinheiro ou ele te escraviza ou ele é o teu senhor ou ele é o teu servo. Né? E infelizmente a gente percebe, né, nos dias atuais ele se tornando muito mais ele teu senhor do que ele teu servo, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Work for Soul podcast. Você vai chegando na nossa transmissão, nosso vídeo e já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhe com aquele amigo que acredita que a gente pode ter uma visão sobre o mundo do trabalho de uma forma mais humanizada, espiritualizada. Essa é a nossa proposta, são vídeos semanais comigo, nosso companheiro e amigo Adeildo Nascimento. Fala, e sempre Márcio. um convidado especial aqui, como hoje, por exemplo, né, Adeildo? Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no Work for Soul podcast Thiago Nieveglovski. É isso aí. Mais conhecido como Thiago Nieve. É mais fácil, né? É mais fácil. Eu não vou arriscar falar, é Thiago, é Thiagão. Só Thiago ou Thiago Nieve fica mais fácil, que daí o pessoal não conhece. Nieve. Isso aí. Ô, Thiago que é presidente do Fundo de Previdência Mais Isso Futuro e hoje o papo, galera, vai ser sobre dinheiro. Não tem Futuro, coisa, mano. dinheiro. Dinheiro. Há quem diga que quando você fala em dinheiro, você fala num ente espiritual também, né? Porque ele exerce influência sobre a vida das pessoas. Né? Você concorda com isso, Thiago? Mas com toda certeza. Primeiro agradecer aí o convite, Adeildo, Márcio, né? Um grande prazer, uma alegria estar aqui compartilhando um pouco com vocês aí também num assunto tão relevante, né? Dinheiro, previdência, futuro, então agradeço aí o convite. E tenho com toda a convicção, né? Essa resposta é sim, eu creio muito nisso, eu acho que para mim, assim, o dinheiro ou ele te escraviza ou ele é o teu senhor ou ele é o teu servo. Né? E infelizmente a gente percebe, né, nos dias atuais ele se tornando muito mais ele teu senhor do que ele teu servo, né? Então acaba muita gente sendo escravizada pelo dinheiro, sendo escravizada muitas vezes pela forma que conduz o dinheiro, né? Eu digo o seguinte, o problema não é o dinheiro, o problema é a forma que você lida com ele, né? A forma que você recebe ele. E infelizmente as pessoas, né, nos dias atuais acabam não atuando, não tendo um comportamento adequado frente ao dinheiro, sempre frente às suas finanças, e isso muito pela questão cultural também, né, que prejudica ainda mais essa questão. Eu acho que cavando bem vem uma questão de cultura da nossa família, da nossa criação. Eu lembro que minha avó falava, pegando dinheiro tem que lavar a mão que dinheiro é sujo. Isso passa uma mensagem forte, né? O dinheiro é sujo. E naturalmente, né? O dinheiro corria de mão em mão. Hoje não se usa mais nota, né? Mas corria de dinheiro de mão em mão. Então, você pegou no dinheiro, você tem que lavar a mão. Mas isso fica no inconsciente. O dinheiro é sujo. Então, por um lado, é isso. Por outro lado, a relação com o trabalho era só ligado à questão do dinheiro. Então, o trabalho, que nas gerações anteriores era algo muito mais valorizado no sentido de responsabilidade, a relação das pessoas com o trabalho era mais de um fardo, né? Do que hoje em dia ainda é, mas a gente está tentando dissolver isso. E aí, então, ficava de um lado uma dicotomia, né? De um lado, essa coisa do sujo, proibido. De outro lado, o viver para ter o dinheiro. Né? Então, é conflituoso, né? Por natureza, a relação com o dinheiro é conflituosa. E, de certa forma, as pessoas tomando decisões por causa do dinheiro, né? Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu troco de emprego ou não troco de emprego, está muito pautado na questão financeira, no dinheiro, e isso, de certa forma, você está sendo direcionado, né? O teu planejamento de vida, né, está sendo pautado pelo dinheiro. Então tem que ter um cuidado muito grande, e eu vejo o seguinte, né? Há uma necessidade de uma mudança de mentalidade, né? O que vocês fazem aqui realmente é fantástico, porque envolve essa mudança de mentalidade. Né, seja em relação ao trabalho, seja em relação ao futuro, e o dinheiro da mesma forma. E muitas vezes a gente vai ter que confrontar, né, a nossa cultura, as nossas crenças, a forma que a gente foi educado, porque muitas vezes, e eu percebo isso, né, algumas pessoas que me procuram, a forma que nós lidamos com o dinheiro é reflexo da forma que os nossos pais lidavam com o dinheiro. E nem sempre isso é uma verdade. Né? Eu sempre digo que nem toda certeza é verdade. Então, às vezes, você tem uma convicção, não, a forma de lidar com o dinheiro é essa. Ou a forma como eu penso do futuro, a perspectiva que eu tenho no futuro é essa, e eu vou caminhar em cima dessa direção. Só que será que isso é uma verdade? Você tem que
né, fazer uma autorreflexão, né, realmente mudar a tua mentalidade com relação a qual que é a tua perspectiva em relação ao dinheiro. E aí começar a caminhar de uma maneira diferente. E como é que você tem visto isso hoje, Thiago? Assim, porque você trabalha com isso há anos já, né? Como é que você tem visto a evolução da relação das gerações com o dinheiro? Porque uma das coisas que a gente está saindo agora, os nossos 2 últimos episódios, a gente falou um pouco sobre etarismo e etarismo às avessas. A gente conversou com a Aide, que é uma senhora já de 70 e poucos anos, ativa, super ativa, e depois com a nova geração de recursos humanos aqui, com o Thiago, e com o Lucas e com o Gabriel. Não, o Thiago é hoje. E a gente vê as relações e a visão do trabalho sendo transformada, né? E trabalho é dinheiro. Como é que você tem acompanhado isso? Havia uma esperança, né, que isso fosse mudado com o tempo vindo, né, até em função da quantidade de informação que nós temos hoje, né, porque hoje, infelizmente, a gente não tem, culturalmente falando, a educação financeira dentro das escolas. Né? Zero, né? Zero. Então as pessoas não sabem lidar com dinheiro. Existe um estudo, agora não me lembro a fonte, depois até posso passar para vocês, que diz que 2/3 da população brasileira são analfabetos financeiros. Isso considerando assuntos básicos na questão financeira, juros compostos, inflação, diversificação de investimentos. Então, obviamente que a gente percebe que isso é um reflexo de uma sociedade que não busca a informação. E o que eu percebo em relação às gerações, isso passou de geração em geração o assunto dinheiro. Porque hoje o brasileiro tem uma cultura muito imediatista, muito voltado pela época de inflações estratosféricas que nós tivemos no passado, em que o valor do dinheiro se perdia a cada dia. Então não era cultural você guardar dinheiro, você tinha que viver o presente, você tinha que viver o momento. E eu percebo essa geração que tá entrando no mercado de trabalho é a geração do micro-ondas. É o que apertar o botão da pipoca e em 3 minutos ela estar pronta. E para dinheiro, eu sempre digo que dinheiro não leva desaforo, né? E quando o assunto é investimentos, quando o assunto é investimento numa previdência, por exemplo, na tua aposentadoria, na tua velhice, o fator tempo é fundamental. Então, quanto mais você tem um, menos você precisa do outro em relação ao fator tempo e dinheiro. Então, se eu tenho um tempo maior, quanto antes iniciar é melhor. Só que, infelizmente, as pessoas não olham dessa maneira. Elas querem viver o presente e o valor o dinheiro que elas ganham hoje, elas querem de certa forma, né, torrar todo o dinheiro no curto prazo e viver do presente achando que lá na frente vão dar um jeito e vão imprimir moeda ou vão trabalhar até morrer. E aí a gente percebe, até trouxe uns dados aqui interessantes, que tem um dado da SPC Brasil que diz que 4 em cada 10 brasileiros estão inadimplentes na SPC. 76% das famílias brasileiras, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estão endividadas. 75% dos brasileiros não fazem qualquer tipo de economia, segundo o SPC Brasil. Então, infelizmente, né, a gente tenta ir contra uma correnteza em relação a essa cultura, né, de poupança, a cultura do poupar, mas isso não é cultural. E eu sempre digo o seguinte, né, o poupar e gastar se conjugam da mesma forma, mas nos conduzem a caminhos totalmente diferentes. Só que a grande maioria, pelo que a gente vê nas pesquisas, ainda opta pelo gastar, e aí, infelizmente, isso acaba sendo prejudicial. Uma baixa alfabetização financeira, vamos dizer assim. O que para mim salta aos olhos é o tal do 12 vezes sem juros, 24 vezes sem juros. Que não é comum, só aqui no Brasil, né? Inventaram aqui. Cara, os caras vendem. Mas é interessante porque, assim, a gente tem um monte de canal bom aqui no YouTube de educação financeira. Né? Isso é legal que disseminou, né? A informação, talvez a educação formal não está trazendo de forma suficiente a educação financeira, mas tem outros caminhos que as pessoas estão buscando cada vez mais essa alfabetização, digamos assim, financeira. Então já tem bons conteúdos. Eu queria puxar para um lado, que é a característica do Work for Soul, que é de cavar um pouquinho mais fundo nos porquês das questões. Legal. Por que isso, né, Thiago, que as pessoas têm essa dificuldade? Eu vejo alguns pontos que eu vou jogar aqui para a gente pensar juntos. Vamos lá. Primeiro é a questão da cultura, os tabus. Porque no Brasil a gente não tem cultura de falar de dinheiro. Em outras culturas, você senta num bar para conversar, entre amigos, as pessoas falam quanto ganham. No Brasil, eu me criei, meu pai, eu nunca soube que meu pai ganhava. E ele foi funcionário do Banco do Brasil muitos anos. Então, trabalhava no sistema bancário, né? E aí, quando eu comecei a ficar um pouco maior, assim, adolescência, pré-adolescência,
E eu começava a ficar curioso, né? Eu fico, pai, mas quanto que você ganha? Sabe o que ele sempre falava? Sempre perguntava? Eu ganho o suficiente. Era a frase dele, eu ganho o suficiente. Mas quem ganhava bem, até hoje eu acho que é a mesma lógica, cara. Quem ganha bem ou tem um salário razoável não quer falar, porque senão com medo da galera pedir dinheiro emprestado. Mas começa por aí, no lar a educação financeira, de você saber realmente falar de forma um pouco mais aberta, com menos tabu sobre dinheiro. Porque senão o dinheiro fica sempre uma coisa assim que... Escondido. Isso. Né? Os então, RHs, né? Realmente, tudo isso. confidencial, não sabe. Eu acho que tem um pouco disso, você não acha, não? Tem, totalmente. E eu dou uma pitada aí na questão da comparação, né? As pessoas acabam, eu acho que muito até por essa forma de você esconder, né? É evitar a comparação, né? Inclusive dentro das empresas. A gente percebe essa blindagem. Não, vou colocar aqui o quanto eu ganho, aí vai ter a comparação do mesmo cargo, ele ganha também. E aí você pega a justiça do trabalho, né, sendo fomentada muito por isso. Agora eu sei quanto você ganha, então eu vou lá pedir meu aumento, sendo que não faz sentido, né? Mas eu concordo, eu também, dentro de casa, realmente era sigiloso. E até hoje, né? Até hoje, não, quanto você ganha. E tem coisas que você realmente... o trato do dinheiro ele tem que ser feito de forma aberta, inclusive dentro de casa, né, com os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a lidar com o dinheiro, ensinar os nossos filhos sobre educação financeira. E realmente tem muito conteúdo, mas não adianta o conteúdo ser teórico e não prático. Eu acho que a educação financeira precisa ser prática. Tanto que eu, quando faço palestra sobre isso, sobre esse tema, né, as pessoas me perguntam até, Thiago, me passa a tua planilha financeira, agora eu quero... Achando que é um macete, é 1 mais 1 igual a 2, por mais que seja uma ciência exata. Essa é a equação da riqueza. Se você não muda a tua cultura, se você não muda a tua mente com relação a isso, e eu falo muito de planejamento, eu falo muito de comportamentos frente às finanças, que eu digo que 80% de uma boa gestão financeira eficaz vem do teu comportamento. 20% são técnicas. Então, como você vai fazer? Se é por controle por planilha, se você vai pegar e em casa fazer divisão, isso é uma questão individual, né, da família. Mas 80% vem de comportamento. Aí vem a questão de contentamento, vem a questão de planejamento, vem a questão da proatividade, do próprio trabalho. Porque a questão do trabalho o trabalho é o meio para o dinheiro. Né? Desculpa, o dinheiro é consequência do teu trabalho. Então, se você trabalha, você tem uma consequência, você é pago, tem um pró-labor, um labor né, em relação ao que você fez, e você é custeado por aquilo. Só que as pessoas, infelizmente, tomam decisões pelo dinheiro, inclusive no trabalho. Né? Eu tenho diversos casos de pessoas, né, trocaram seus empregos, né, por questões assim de poucos reais. Algum percentual a mais que resolvi no curto prazo. Porque sempre a pessoa vai pensar assim, não, meu problema é a questão financeira. E aí entra a comparação. Se eu ganhasse mais R$500 por mês, daí minha vida estava resolvida. Aí eu não me endividaria. Não, mas você vai ganhar R$500 a mais, você vai aumentar teu padrão de vida e você vai continuar se endividando. Esse é um problema cultural, né? Mas deixa eu fazer uma fala aqui, que eu falei do meu pai, e vou mandar depois esse episódio para ele. Porque depois ele começou a aprender comigo. Porque aí eu comecei a me educar financeiramente. Legal. E hoje a gente assina junto casa de análise. Uau! Então a gente racha. Eu assinei a casa de análise lá e aí a gente racha o valor mensal. E aí tem lá fundos imobiliários, as ações, a gente segue, né, juntos. E aí ele tem a carteira dele lá, tem a minha, tem os investimentos diversificados, né? Então, mas olha beijo, só, pai. Ó. É só falar assim, olha só como é louco a questão das gerações, né? Porque o pai dele, o dinheiro é sujo e tal. A minha experiência com o João é que, eu acho que todo pai já passou isso com o filho, que o João queria dinheiro, falou assim, não, é só colocar o cartão lá. Né? Ele acha que cai do céu. Cai do céu, é só botar o cartão, sai o dinheiro, você não precisa fazer nada por Passa ele. o cartão, né? Passa o cartão, tá pronto. Tá que aí. é outra questão de meme que vira, né? Nessa analfabetização financeira, os memes contribuem muito pro mal também, né? Que é aquela brincadeira de que não quero... Vou ver o fim do cartão de crédito. Isso. Se tem cartão, bora gastar tudo. A maior causa de endividamento hoje é cartão de crédito. Em primeiro lugar, né, cara? Porque é fácil, né? Você tá ali, é um dinheiro que você não tem, às vezes, muitas vezes. Sim. Né? Você passa o cartão e aí você parcela em 12, em 24 vezes. E aí eu sempre... A gente chama assim, acorda pra se enforcar. É isso aí. E eu falo, né? Se você não sabe usar cartão de crédito, porque ele
de mocinho ele pode se tornar um vilão. Total. Porque ele é bom, claro que é bom, né? Você consegue parcelar compras mais altas, sem pagar juros, de certa forma, né? De forma indireta. Mas tem questão de bonificação de milhas e etc. tal. Mas se você não sabe usar, o grande problema é que as pessoas passam e aí chega a fatura do cartão de crédito. E aí se deparam com aquilo e por não ter um planejamento, por não ter um controle das suas contas, se deparam com aquilo e agora não posso pagar. E aí vem o grande problema. Eu posso pagar um valor mínimo. Eu posso parcelar. E aí entra numa bolha, numa bola de neve que realmente com as maiores taxas de juros, aí você não sai daquele lugar. Mas essa parte emocional, eu acho que é interessante a gente falar, porque a relação das pessoas com o dinheiro vem muito também na questão da compensação. Pô, eu ralo muito. Eu mereço. É o tal do eu mereço. Eu mereço. E aí, todas as compras, até mesmo B2B, a gente acha que não, B2B é uma compra técnica. Mesmo no B2B, você tem aspectos emocionais guiando as decisões de compra, né? Então, a gente vê, por exemplo, a força de um branding no B2B. Tem toda uma planilha técnica, uma RFP, tudo estruturado, sistema de compra, mas a área demandante vai lá, não, essa marca é conhecida, eu conheço essa empresa. Então, ela vai pelo branding, porque ele não quer botar lá na caneta dele numa marca de um fornecedor não é conhecido, dá um problema. Pô, quem esses caras vocês contratou? Então, assim, o aspecto emocional está muito ligado a isso. E a gente tem o consumo como uma válvula muito prática, né? É uma válvula muito prática de a gente conseguir desafogar, assim. Eu ralei um monte, mas agora eu vou pro shopping. É uma satisfação, né? Do presente ali, né? Exatamente. E os a caras química não que gera trocam. no organismo, né? Eu particularmente não sou tão radical, né? Às vezes as pessoas me olham, o cara deve ser um xarope dentro de casa, né? Pão Tio duro, Patinha, pão duro. Mão fechada. E eu não, eu acho que o equilíbrio é fundamental, né? Você realmente tem que usufruir do presente, né? A gente trabalha, né? Se esforça, né? Para poder, eu tenho os nossos desejos e aí os supérfluos, mas desde que isso seja bem equilibrado, né? Desde que isso seja bem planejado. Não tem problema uma pessoa gastar. O problema é gastar mais do que ganha, né? Gastando o que você ganha dentro do teu limite, fazendo uma reserva financeira, tendo seus investimentos, diversificando isso, pronto, você faz, pode gastar, não tem voltando problema. na questão cultural que é importante, o Brasil, uma coisa que a gente falou antes, ou seja, em linhas gerais, o brasileiro, ele gasta o quanto ganha, vamos dizer assim. Mais, né? Um pouco mais. Mas assim, isso. vamos pegar aí a galera, talvez a galera que nos acompanha aqui, classe média talvez, mas E é um problema que eu digo que o cara, que nem você falou, ganha 500 a mais, ele aumenta o padrão de vida dele 500 a mais. Ele ganha 1.000 a mais, ele aumenta o padrão de vida. Então assim, ele é comprometido com o que ele ganha no curto prazo, né? Que é a cultura da falta de previdência, né? Que daí a gente entra no assunto que é o teu ramo de atuação. Cara, como é que desmistifica previdência? Porque eu acho que a gente ouve falar também tão mal da previdência pública há tantos anos que acho que criou uma certa aversão, né? Veja bem, vamos separar duas coisas, né? Primeiro, a questão da previdência pública, né? Depois, inclusive, que nós tivemos a reforma da previdência, ela caminhou para um regime assistencialista. Então, principalmente quem está entrando no mercado de trabalho hoje, hoje 2/3 dos benefícios pagos pelo INSS assistencial. É um salário mínimo, tá? Então, é uma parcela muito pequena de pessoas que ganham a mais. E isso vai se intensificar cada vez mais e caminha para um lado de você vai quer se aposentar pelo INSS, um salário mínimo na aposentadoria que hoje dá R$ 1.200, R$ 1.212. Quer ter um valor maior, você tem que buscar na iniciativa privada, né? Que é a previdência privada. Infelizmente, né, o investimento é difícil porque as pessoas já não têm a cultura de poupança, de poupar. Poupar por longo prazo é pior ainda. Por quê? Porque mas ele não chegar para você, Adeildo, olha, é o seguinte, comece a poupar aqui, porque daqui 20 anos você daí vai precisar. 20 anos? 20 não, anos, é muito então. tempo. Começa aí, né? Não, já começa por quê? Futuro, né? Por quê? Porque a visão de longo prazo é distorcida. A gente acha que 10, 20 anos é muito distante e não é. Passa no piscar de olhos. Eu falo isso, eu trago essas dinâmicas para dentro de uma palestra, por exemplo, as pessoas... Mas já passou tudo isso, né? Eu trago, por exemplo, as Torres Gêmeas, né? O 11 de setembro. Gente, 20 anos? 20 anos. 21 anos. Tá aí, já passaram-se 20 anos. E aí, então, a visão de longo prazo distorcida. Segundo, a visão de velhice distorcida. Por quê? A gente tem a falsa sensação dos nossos antepassados que não, mas a velhice é improdutiva.
Eu lembro do meu avô, ele se aposentou com 45 anos, se não me engano, 47 anos. Trabalhou mais um pouco e aí parado. E eu, obviamente, morreu cedo, por quê? Porque com 60 anos de idade, ele era um velho, na maneira de se vestir, na maneira de falar, na maneira de sonhar. Hoje você pega um sessentão, você vai num parque aqui de Curitiba, seja onde for, você vai ver sessentão dando... Tá melhor que nós. Tá melhor que nós. Dando um pau na gente aí. Então essa velhice, ela mudou, né? A gente nem sabe mais quando ela começa e quando a gente está falando de uma época da vida em que você talvez vai querer diminuir teu ritmo de trabalho, não é nem querer parar de trabalhar, porque você pode ter a liberdade de escolha. Mas o momento que você não puder mais trabalhar, da onde vem tua renda? E aí sim você precisa de uma complementariedade. Então esse conceito de que o longo prazo não está tão distante assim, que a velhice ela mudou, né? A gente está vivendo cada vez mais, a expectativa, graças aos avanços da medicina, da tecnologia, a gente está vivendo mais. Então eu tenho que me planejar para essa importante etapa da vida. E quando o assunto é previdência e entra a previdência privada, que é chamada também de previdência complementar, ela vem justamente dar esse up, dar essa complementaridade do que a previdência do INSS não dá. Então a do INSS ela é importante, tem benefícios, mas ela é insuficiente. E aí eu busco na iniciativa privada um complemento da minha renda. E aí, obviamente, 3 coisas são fundamentais, né, para isso. Disciplina, perseverança e paciência. Disciplina para poupar todo mês. Tem que poupar todo mês. Paciência para esperar o tempo certo para poder se aposentar. E perseverança, não desistir na metade do caminho, e paciência para esperar o tempo certo para você poder se aposentar. Não tem mágica. Disciplina, perseverança e paciência para você poupar. É sensacional, assim, os conceitos, talvez pra gente aqui, na nossa geração, talvez isso seja mais claro. A gente tá vendo hoje no mercado de trabalho com os jovens, a gente até falou isso um episódio atrás, ou seja, a galera tá indo pro PJ, tá ganhando muito mais no curto prazo, mas não tá nem aí pro futuro. Perfeito. Não tem um preconceito com os próprios nomes e terminologias, Thiago? Total. Porque previdência, quando você fala, já é meio velho, né? Assim, e a questão do futuro, não só a questão da previdência, mas também a questão da saúde, porque no CLT você tem um plano de saúde. Com o plano de saúde, digamos que vai ter uma assistência, né, numa doença, alguma dificuldade, melhor, o que vai fazer com que você tenha check-ups, você tenha... Isso te ajuda o quê? A ter uma perenidade, você consiga viver com uma qualidade de vida melhor. Então não é só a questão da previdência, né? É também a saúde. Mas então, o nome é terrível. Poupança. Você fala poupança, previdência, já dá um certo, né? Tem muito... Nós, por exemplo, lá no Mastur, né? A gente tem utilizado muito a ideia do investimento de longo prazo, investimento... Por quê? Porque existe realmente um preconceito em relação ao assunto de previdência privada. Primeiro, pela forma que ela foi comercializada também em bancos seguradores. Isso é tudo ruim. Põe a tal dos meta PGBLs, lá, VGBLs é tudo ruim. O cara tem a meta, empurra qualquer coisa. Então, terrível isso. Mas o próprio nome, eu digo, é um nome velho, né? Nós, por exemplo, nós somos um fundo de pensão. Piorou! Imagina chegar, olha, nós somos o único fundo de pensão aberto ao mercado, né? Para qualquer pessoa física e jurídica. E aí, né, quando a gente vai, né, chega numa empresa, chega para uma pessoa, olha, você precisa poupar, né? Agora você tem acesso a um fundo de pensão, uma previdência fechada, tá piorando, tá fundo de pensão. Aí você começa, uma entidade fechada e previdência complementar piorou ainda mais. Então, realmente, né, tanto que a gente percebeu isso dentro do Mastur, é um case que a gente leva lá, tentando trazer esse público mais jovem, esse público, essa pejotização, né, da necessidade de poupar, trazendo a ideia da diversificação. A gente começou a trabalhar numa terminologia de previdência digital, tentando dar uma trabalhada no nome, tirando um pouco esse lado, mas ainda assim existe um valor negativo carregado pelo nome, pelo produto, então você tem que romper, na verdade, né? A gente sabe que é bom, é que nem na nossa praia aqui, o pessoal, a gente conhece excelentes coaches que já dedicam a vida ao coaching há décadas, e o coaching meio que também se perdeu por tanta gente que entrou e fez mau uso da palavra, vamos dizer assim. Né? Mas o fato é que as pessoas vão precisar cada vez mais planejar o futuro agora pela dor, né? Pela necessidade. Então, assim, a gente sabe que a massa crítica
de pessoas ativas no mercado é quem sustenta a Previdência. Isso. As pessoas têm a ilusão de que você vai depositar lá o valor que é descontado em folha e que fica guardadinho lá. Para quando você se aposentar. Não é isso que acontece. Mas no ilusório das pessoas é Tem isso. isso. É porque eu acho que se confunde um pouco com a Na privada, isso acontece. É que é a grande diferença, Sim, né? sim, mas no público... No INSS, não. Você contribui para a aposentadoria que você nem conhece, na esperança, e quando chegar a tua hora, tem trabalhadores suficientes para poder Quem pagar tá a tua aposentadoria. nativo é que a contribuição dos ativos é que mantém os aposentados. E isso tende, na pirâmide do Brasil ali, já a inverter. Total. E não ser mais sustentável. Há um envelhecimento populacional. Então, a taxa de fecundidade está cada vez menor. O que isso representa? Menos brasileirinhos entrando no mercado de trabalho para poder trabalhar e contribuir. Então, já há um desequilíbrio, né? A reforma veio para isso. O povo não quer ter filho. Esquece isso aí. E a previdência privada, diferente dessa, ela é capitalizada. E como que se rompe isso, né? Basicamente, o que eu percebo é o seguinte, né? Se tudo der certo nas nossas vidas, pode ter uma certeza, a gente vai envelhecer. Né? Então isso Deus é fato. Deus ajude, porque se envelheceu, não morreu. Se nós, então, é fato. Agora, como nós vamos envelhecer, depende de cada um de nós. Né? E eu vejo, às vezes, muitas pessoas criticando, mas é o governo, mas é o meu patrão. Tá na hora de realmente a gente pegar o nosso futuro nas nossas rédeas, né? Você citou o teu pai aí, que, né, é ex-funcionário do Banco do Brasil. Provavelmente ele tinha um fundo de pensão lá que era a Previ. E hoje ele pode, talvez, eu não sei se ele já é aposentado lá, mas ele já pode, né, usufruir de um período que ele teve de investimento. E, gente, não tem mágica. Tá na hora realmente as pessoas começarem a entender. Eu preciso começar a poupar para o meu futuro. Eu preciso começar a ter essa disciplina. Porque eu vou envelhecer. Agora, como eu vou envelhecer? E eu nunca vi ninguém se arrepender de poupar. Por que eu poupei? Perdi dinheiro. Não, você vai ter uma reserva lá. E a reserva voltada para a renda. Não adianta a gente achar que, não, mas eu agora tenho minha independência financeira, tenho R$1 milhão. Quem disse que R$1 milhão você tem independência financeira? A independência financeira vem com renda passiva. Renda passiva é o quê? Se eu não trabalhar o ano inteiro, eu tenho uma renda que pinga na minha conta e paga minhas contas. A partir do momento que a tua renda passiva for maior que a tua despesa mensal, você tem independência financeira. Então o foco da Previdência sempre vai ser não acúmulo de patrimônio, mas acúmulo de patrimônio que transforme isso em renda mensal. E é esse que é o pulo do gato, é isso que as pessoas precisam ter, essa mudança de mente, que não é simplesmente investir por si só, né? Existem outras modalidades de investimento que precisam ser feitas para atingir outros objetivos. Agora, a Previdência como um todo é investimento com foco em renda. E é isso que precisa ter. E isso eu vejo que a capacidade de convencimento das pessoas precisa passar também por uma reformulação, porque o tem que, né, que é pesado. Você tem que poupar. Poxa vida, a pessoa ela não consegue visualizar. Porque quando você está na pujança da juventude, da força física, da capacidade intelectual, você não consegue entender que a tua produtividade vai cair ao longo da carreira, né? Que os custos de vida na velhice eles tendem a aumentar e cada vez mais os planos de saúde, a conta não fecha, né? Então as cooperativas estão aí buscando ainda encaixar, porque... Então, assim, e tem muita tecnologia, muito medicamento, mas o custo aumentou. Então, a gente tem hoje um beneficiário lá que tem um custo muito maior para os planos de saúde. Então, como sensibilizar as pessoas? Porque a gente percebe isso. A cultura geral não favorece e os discursos não chegam a tocar as pessoas. O que me tocou, sabe o que foi? O que foi que te deu mais educação financeira, assim, em termos de curso, livro? Você lembra? Cara, eu fiz economia, né? Eu sou formado em economia. Então não vale. Então deixa eu falar então já tá na raiz. Não é que é profissional, mas até é interessante falar por causa do... Mas até eu chegar na faculdade, primeiro, eu lia muito pouco. E quando você começa a entender a formulação econômica e até como é que são usados os recursos de uma visão geral no mundo, você começa a aplicar isso para a tua vida. Mas eu acho que já no segundo grau mesmo, eu lembro que você falou, eu tive que comprar uma calculadora HP12C. Essa aí mesmo, cara. Foi entre. E eu aprendi... esqueceu já o nome da calculadora. Mas você é de RH agora. já foi. Eu só sei fazer conta da HP12C. Que é o juro composto, cara. E eu lembro uma vez que a primeira vez que eu fui comprar Nossa, olha a história eu comprei um Gol financiado, sei lá quantas vezes. E um gerente meu, mas me meteu a boca. Falou, você é louco fazer esse monte de financiamento e não sei o que lá. E eu tava na época estudando HP12C e tal.
e fui fazer juro composto. Você tá pagando 3 carros. E aí ele falou, cara, eu falei, pô, é verdade isso aqui, esse negócio. Isso Mas é é a sacada. A economia te trouxe os fundamentos. Mas quem não tem uma formação na área de exatas e financeiro, eu fazia engenharia, mas o pai rico, pai pobre te dá sim, da cabeça, né? Porque, a cabeça, o e insight. principalmente o passivo e o ativo. Porque as pessoas, receita e despesa, todo mundo entende. Porque é o teu dia a dia. Então você tá ali com o teu salário, tem a tua despesa, então fluxo de caixa é evidente. Agora, quando a pessoa entende a lógica, e eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos. Legal. Quando você entende a lógica do ativo e do passivo, cara, dá um shift na tua cabeça que eu a vida toda tive empresa. E li o Pai Rico, Pai Pobre na minha adolescência. Cara, você olha o dinheiro na mão, você busca assim, o ativo. Você direciona, fala, gente, começa a gastar, fala, meu Deus, você é passivo. E aí você, como que isso é um mindset forte? Porque você internaliza essa questão e as suas decisões de compra começam a ser melhores direcionadas na vida inteira. Então, assim, hoje já tem muito mais literatura de qualidade, assim, mas o Pai Rico e Pai Pobre traz uma contribuição, assim, para essa visão, né, de balanço, que é o que você falou, né? Da macroeconomia aplicada na tua vida na diária. tua vida. Então, na economia familiar ali, como é que funciona? E as pessoas têm uma cultura de passivo fortíssima. Total. O modelo econômico de consumo das famílias ruma, assim, quase que automático, assim, um imã para o passivo, né? Tudo. O cara é o barco, é o carro, é o financiamento, e às a vezes casa de praia. bem que você falou, né? Às vezes as pessoas pegam, por exemplo, um imóvel, um bem, uma casa na praia, um barco ou um carro, acham que isso é um ativo e muitas vezes isso é um passivo, né? Um detrator pro teu... Tem coisa mais passiva do que coisa casa na praia. Chácara. Vou comprar a chácara, daí você tem custo caseiro, aumenta o padrão, pronto, não usa a chácara, então... Tem coisa que é amante argentina, né? Porque o que suga de dinheiro... Então, assim, as pessoas não fazem essa visão de longo prazo e a inteligência da alocação dos recursos ela é distorcida, né? Então, você vê as pessoas tendo um pouco mais de conhecimento, né, nessa questão. Melhorou bastante, não vou dizer que não, mas eu vejo assim, não está atrelado muitas vezes a questão de educação, né, escolar, vamos pegar ali, esse fez economista. Gente, já peguei de tudo, já peguei médico, que é o cara expert em finanças. Porque uma boa gestão financeira não está atrelado, para mim, assim, à formação. Né? Por mais que a formação colabore, porque aí você está ali, né, tendo aquele conteúdo de uma maneira mais direta. Mas para mim é uma questão muito interna de educação e de conscientização financeira e previdenciária. Então, a pessoa realmente sair da zona de conforto, buscar informação, ler literaturas voltadas para isso. Gente, informação que não falta. Né? Hoje eu pego, às vezes, umas pessoas que me perguntam, Thiago, eu não sei onde investir, eu coloco na poupança. Gente, se você vou pegar um tutorialzinho no YouTube para ver que tipo de investimento tem. Tem tanta informação, né? Gente, você pode buscar ativos que te deem uma rentabilidade melhor do que a poupança com uma segurança, mas a pessoa não quer correr atrás. E aí eu percebo o seguinte, esses dias eu tava com um médico e ele, não gosto de investir por meu futuro, eu vou morrer trabalhando. Eu falei, ele era anestesiologista. E aí eu cheguei pra ele, daí foi o pulo do gato ali. Eu falei, tá, você se vê com 80 anos dentro de um centro cirúrgico, 5, 6 horas aí com uma cirurgia atendendo alguém? Ele parou assim. Realmente, acho que eu vou precisar poupar para... Não vai dar, né? Não vai dar, ou até o paciente não vai querer também, né? Que é louco. E não tem a ver Mas com é uma nível, realidade, né, porque as pessoas... existe um estudo que diz que as pessoas, quando você fala assim, eu vou investir no futuro do Thiago, vou investir na velhice do Thiago, o meu inconsciente vê isso como uma terceira pessoa. Não sou eu. E aí a gente não se vê aposentado, a gente não se vê velho. E aí a dificuldade muitas vezes que a gente tem, né, de poupar para essa importante etapa da vida. Quando a gente fala, Thiago, no futuro também, que tem esse, vamos dizer assim, o envelhecimento das palavras, por outro lado, tem um monte de coisa nova em termos de aplicativo, o digital tomando conta. Por exemplo, você fala que a mais futura é a previdência digital, né? Perfeito. Quais são as mudanças que acontecem de uma linha geral tradicional para uma previdência digital? Basicamente que nós trouxemos, né, de novidade em relação a isso? Um jeito novo de fazer previdência. Primeiro, pela forma que é comunicada.
né? Eu acho que isso realmente é aquilo que a gente estava falando, da dinâmica de mudar algumas terminologias, deixar algo mais cool, mais jovial, de realmente trazer esse conceito novo em relação a investimento para o futuro, investimento para a tua velhice, para a tua aposentadoria, ou a gente nem coloca até que no mais futuro você não se aposenta, você tem uma terceira renda, é a ideia, né, da terceira carreira, né? Aham. E, então você traz um novo jeito, um novo conceito. Mas dentro do digital, eu acho, o que eu tenho visto nas pessoas, principalmente esse público mais jovem, eles querem ter liberdade, flexibilidade e fazer o que bem entende com o seu recurso. Isso me chamou atenção numa época que teve um jovem que, né, pediu para fazer um plano conosco. Agora eu quero investir no meu futuro, mas é o seguinte, eu não quero ser atendido por ninguém. Né? Onde que eu acesso aí, eu vou fazer tudo. Eu quero fazer Eu quero controlar. Eu quero controlar, é o autoatendimento. E aí isso despertou em nós, opa, tem algo diferente aí, né, em relação ao investimento do futuro. E aí então que nós entramos com a Previdência Digital, de realmente trazer um conceito novo de uma conscientização rápida, né, de uma contratação rápida, numa dinâmica muito rápida de contratação, porque a gente viu isso muito, a compra pela emoção dentro dos investimentos. E eu posso conscientizar de uma maneira rápida, através de um vídeo, através de uma palestra. Só que muitas vezes a gente passava por isso e a pessoa ia para casa para pensar, para levar para a esposa, e aí passava uma semana, 2 e não fazia nada. Então a gente converteu isso para um fechamento rápido. Olha, você faz aqui, tá aqui o teu projeto de vida, é isso que você quer, comece a contribuir. Porque depois que você rompe com a barreira do começar, entra num fluxo muito instantâneo da pessoa continuar contribuindo com aquilo, continuar investindo, ela já se acostuma com o valor, principalmente quando você tem convênio com empresa que tem desconto em folha, e a pessoa nem percebe, ela está poupando para sua aposentadoria, e aí às vezes recebendo um boleto para pagar, ela acha que aquilo é uma despesa, mas paga aquilo e é um investimento. Então a gente conseguiu mudar essa dinâmica. E aí, obviamente, trazendo esse conceito do autoatendimento, da dinâmica de mercado, que em qualquer lugar do planeta você pode fazer um plano de previdência, você pode estar numa praia, você pode estar basta acessar o app, você tem um autoatendimento, você pode mexer no teu projeto de vida, você pode incluir o seguro de renda, você pode tirar, você pode aumentar a contribuição, você pode fazer aporte, você faz o que quiser, porque o dinheiro é teu, e a partir do momento que você compreende isso, você tem uma dinâmica diferente de investimento. E a beleza do jogo de você sair daquela armadilha da pública, né? Que você não tem controle nenhum, você fica com a ideia de que você... E o patrimônio é teu, né? Ou teus dois, né? Teu ter os dois, mas... porque eu vejo o seguinte, a pública ela é importante, porque ela tem algumas coberturas, né? Auxílio maternidade, salário maternidade, auxílio doença, que são importantes, são relevantes para qualquer pessoa, seja um PJ, seja um seletista, você precisa ter realmente a pública, mas ela é insuficiente. E aí você entra por um regime de capitalização, que é a previdência privada, em que a reserva, do jeito que a gente estava falando, é tua. Então, quanto mais você colocar, maior é o teu patrimônio. Mas com uma grande diferença. Se acontecer alguma coisa com você, você tem toda aquela tua reserva, ela vai para os teus beneficiários. Então, eu vejo o seguinte, a Previdência tem se tornado uma ferramenta de sucessão patrimonial. Porque a pessoa escolhe qualquer beneficiário, diferente de outros investimentos. Isso não entra em inventário, não paga ITCMD. Então isso acabou sendo um atrativo muitas vezes para as pessoas pouparem, para até de transmissão de herança. Isso é legal. E aí é uma dinâmica diferente. Então eu vejo o seguinte, a Previdência ela tem benefícios diferentes para cada pessoa. Tem gente que vai se conscientizar em função da poupança de longo prazo para a aposentadoria. Tem gente que vai se conscientizar com o incentivo fiscal que tem a Previdência. Tem gente que vai se conscientizar pela sucessão patrimonial. Tem gente que vai se conscientizar pela questão do seguro de renda, que protege, diferente de qualquer outro seguro, protege renda. Por uma eventual morte, você tem uma pensão para os seus familiares. Então, cada um, né, vai acabar se comprando a ideia da previdência digital de uma maneira diferente em função disso. Sensibiliza de forma diferente. Eu acho que é interessante, Thiago, porque muitos RHs das empresas assistem o podcast e a gente vê hoje a importância da educação também no corporativo. Hoje as pessoas aprendem em várias... É multifacetado o processo de aprendizagem, né? E é o colaborador que está na empresa, e a empresa tem essa visão de levar a informação de qualidade para o colaborador na área financeira. Então tem hoje muito treinamento na área de educação financeira, previdenciária, a empresa apresentar planos também dentro da organização para que os colaboradores comecem a se conscientizar, abrir a visão para esse mundo, né, sair do imediatismo e também
ter o próprio plano. Então É é a isso aí. informação, conscientização e também o acesso, muitas vezes. Claro que eu acho que hoje já não tem mais o que tinha antigamente, né? Porque você falou da Previ, né? A Previ tinha uma época que era 2 para 1. A cada R$1 que o colaborador colocava, a empresa Previ colocava colocava compartilhava 2. Imagine. É fabuloso, né? Hoje já não tem isso, mas é importante as pessoas terem essa apoio também das organizações. Total. Eu vejo duas frentes em relação a isso, né? A primeira é a questão da educação financeira, né? O que eu percebo é que muitas vezes a falta de produtividade de um funcionário está atrelado muitas vezes a problemas financeiros dentro de casa. Aí a empresa tenta tratar a causa, né, com vamos colocar meta, vou ter que cobrar. Mas, de certa forma, a pessoa está lá, está quebrada financeiramente, ela está com problema financeiro. Eu vi isso, eu fui, né, participei de uma época de uma estruturação de um programa interno, em um banco, inclusive, que eles chamavam de Educação de Valor. E a ideia era realmente você trabalhar com os funcionários. Olha, vamos trabalhar com palestra, com uma cultura, mudar realmente. E aí você começa a perceber coisas, gente, que parece que não, isso não acontece. Isso é só gente escolarizada, tendo ações... Num banco. Gente, em um banco. Coisa assim que, por exemplo, me chamava muita atenção, e me chamou muita atenção na época. Tinha uma pessoa que era bancária na época, e ela tinha, na época, acho que uns 20 anos, e tinha uns 20 mil reais em dívida. E, pasmem, 80% da renda dela era destinada para um financiamento de um carro. Eu falei, mas como que se tira esse carro dentro da... E aí, óbvio que ela vai se quebrar, óbvio que ela vai acabar se endividando. E aí ela chega na empresa improdutiva, a cabeça dela não tá naquele lugar e aí começa a ter esse problema. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que é o que eu vejo um pouco, as empresas estão mudando essa visão, graças a Deus, né? Porque a cultura dos fundos de pensão, da previdência fechada, que é uma cultura mais previdenciária, que é o caso ali do Mais Futuro, da previdência digital, ela tem uma cultura voltada para a renda, como é o caso das grandes estatais multinacionais que trouxeram essa cultura para suas empresas. Então, como foi citado, Previ para o Banco do Brasil, Vicimprev para a Volvo, mas sempre foi restrito a esse grupo. E o que eu tenho percebido, as empresas se posicionando de forma diferente em relação à Previdência, por quê? Porque elas estão vendo que a Previdência tem se tornado uma ferramenta de retenção de talentos, tem se tornado uma ferramenta de uma política salarial diferenciada, porque é uma remuneração indireta. Eu já tive casos no Mais Futuro de empresas que fizeram parte dos seus acordos coletivos com Previdência. Porque você pega... cada vez mais comum. Porque você pega um aumento de 5% na folha, o teu custo é o dobro, praticamente. 5% na Previdência é 5%. E aí entra a questão da contrapartida, entra o lado social, a empresa pensar no futuro do colaborador. Então a gente vê uma movimentação das empresas, né? Antigamente a gente tinha que bater na porta das empresas para poder falar de Previdência. Hoje a gente já começa a perceber isso sendo inserido nos acordos coletivos, as empresas se movimentando, opa, isso eu preciso implantar esse benefício, eu preciso pensar no futuro do meu colaborador. E o que a grande sacada que a gente deu é que antigamente fundo de pensão era só para as estatais, multinacionais, só para grandes empresas. E hoje qualquer empresa, sendo ela pequena, média ou até grande empresa, mas que não queira criar um plano próprio, ela já pode ter acesso a uma previdência fechada, que é diferente da previdência de bancos e seguradoras. Então a gente vê essa movimentação por parte das empresas e realmente investir no futuro do seu colaborador. Mas eu vejo que a gente tem um campo grande para evoluir ainda. Eu tenho andado por empresas aí médias e tem, às vezes, as políticas de recursos humanos reforçam a ideia do imediatismo. Sim. Que é colocar, cara, um monte de grana no cartão lá, que cada vez cresce mais também, dos benefícios e tal. Que no final de contas cara, gasta agora, né? É a cerveja do final de semana, é o VR, é a balada, é tal. Esse oba-oba muito de curto prazo, né? E também, eu acho que tem um viés aí, até inconsciente, que a gente estava falando, da questão mais moderna, que, cara, não tem lógica, que é investir em umas coisas que supostamente são modernas, mas que não tem lastro, que não tem tese por trás que sustente, né? Então, há um tanto de gente perdendo dinheiro ainda com algumas São coisas... as bolhas, né? Cara, São as bolhas, cara, umas pirâmides disfarçadas, mas que o cara acaba caindo na lógica do ganho fácil e rápido. Isso, é um pouco da ganância até, né? Porque entra muito na questão do investimento especulativo, né? A partir do momento que você vai fazer qualquer tipo de... Porque, basicamente, o que as pessoas querem?
querem ter uma alta rentabilidade sem correr risco, né? É dinheiro fácil, né? Eu sempre falo o seguinte, quando te oferece um tipo de investimento que você não conhece o risco, tem uma exposição de um alto retorno, e sem falar do risco, cuidado, dá um passo para trás, vai pensar, vai conversar com a esposa, né? Mas eu brinco, mas é uma realidade, porque isso é muito cultural do brasileiro. Eu não quero esforço, eu quero ganhar muito e, se possível, fico em casa sem fazer nada. Ou ficar rico para não trabalhar. Não tem jeito, né? Enriquecimento vem com trabalho, vai trabalhar. E aí a questão do investimento, cuida com investimentos ainda que são especulativos. Mas eu ganhei muito dinheiro. Pode ganhar muito dinheiro? Pode, mas alguém vai perder, né? Sempre, isso é fato. Bolha é assim. Bolha vai ter gente ganhando dinheiro, mas vai ter que você entra então ganhando dinheiro. Já visto algumas criptos. Mas é uma realidade, né? Então, as pessoas me perguntavam muito sobre isso. E eu falava de uma maneira muito clara. Olha, é um investimento muito volátil e muito incerto, porque não é regulamentado. Mas ganha dinheiro? Ganha. Conheço muita gente que ganha, mas conheço muita gente que perdeu. Por quê? Porque aí, como tem essa volatilidade de curto prazo, é muito instável, não tem lastro, tá? Por que subiu? Não sei, oferta, demanda. Tá, mas não tem um fundamento, porque, por exemplo, quando você investe numa ação, né, como nós fazemos, né, a gente investe em empresas, investe em títulos públicos, investe em empresas no exterior, então você tem um fundamento do porquê está fazendo esse tipo de investimento. A empresa valorizou, a empresa tem um valuation XYZ e está sendo comercializado no mercado por menos, então é uma oportunidade de compra, tá barata. Mas você percebe uma movimentação muitas vezes em outros ativos que você não tem fundamento. Que é simplesmente, ele vale 2, mas será que ele tá barato? Tá caro? Não sei, ele vale 2. E eu vou comprar, entro na alta. A grande questão você sempre tem que entrar na baixa e vender na alta. Mas as pessoas geralmente fazem o contrário, porque quando entra é porque todo mundo tá investindo. E é o cuidado que a gente tem que ter, né? Tem o excesso de gurus também na parte financeira, que vem trazer soluções mágicas para as pessoas, e as pessoas ainda se encantam por essa questão do dinheiro fácil, né? E o que eu ia falar agora eu lembrei. A questão ainda está no comportamento em relação aos jovens, principalmente, desse imediatismo, porque as redes sociais são nutridas pelas aparências. O Instagram, ele é uma rede social visual. Efeitual. Né? Então eu preciso aquele senso de pertencimento, né? Para eu conseguir ser inserido no meio, né? Estar conectado com essas pessoas, eu preciso estar usando o celular da moda, né? O Thiago tem que tirar foto no jatinho dele. Mas aí isso cria uma ansiedade de consumo muito grande. As pessoas às vezes se endividam para poder ter um padrão de vida para se inserir naquele meio. E isso, no médio e longo prazo, é catastrófico, né? Eu tenho uma frase que eu gosto, que é: as pessoas compram coisas com dinheiro que não tem, coisas que não precisam, para impressionar aqueles que nem elas mesmas gostam ou conhecem. Então, essa é uma realidade, né? Mas... E é interessante esse negócio, né? Essa questão do comportamento, né? Frente às finanças. Porque as pessoas, é fato, né? Entra no Instagram, parece que todo mundo tá viajando, parece que todo mundo trocou de carro, parece que todo mundo tá... E aí começa a comparação, mas eu sempre digo, a fila que tá atrás de você é muito maior que tá na frente. Começa então a olhar para os que estão atrás, e aí entra porque a diferença do contentamento e do comodismo. Eu acho que a gente sempre tem que ter o coração grato, contente com o que nós temos, mas nunca nos acomodarmos. Total. E eu acho que essa é a questão da dinâmica em relação à própria finança. Né? Às vezes está olhando a grama do vizinho, mas a grama do vizinho às vezes é artificial. Né? Será que realmente olha para o teu, né? Busca o teu. E aí você começa a atrelar a solução do teu negócio, da tua vida em relação... mas se eu ganhasse o que ele ganha... mas se eu trabalhasse no que ele faz... Não, e é tão batido e tão antigo, mas a realidade cada vez se apresenta mais forte, que é atrelar a felicidade. A gente teve aqui o Gustavo Arnes falando sobre felicidade, vincular a tua felicidade a coisas materiais, que só o dinheiro pode comprar. E muitas vezes a felicidade está naqueles momentos que o dinheiro às vezes não proporciona. Não é o dinheiro necessariamente que vai trazer. Então, eu acho que, assim, uma das maiores riquezas, ainda mais para a velhice, né? É você saber viver com pouco. Não é pobreza. Isso. Mas é você saber viver com pouco, significa que você tem a medida do necessário. Porque o consumo, ele é um jogo do sem fim. O consumo é o jogo do sem fim. Você não acaba. Sempre vai ter alguém com mais.
E aí você entra na roda viva, é o jogo dos ratos, né? É o ciclo aquela rodinha Corre atrás do rabo, é isso aí. Você está sempre buscando algo que você nunca vai estar pleno, satisfeito, porque vai estar buscando algo que nunca você vai alcançar. Então, saber viver com pouco e colocar valor nas coisas que o dinheiro não compra, né? E saber ter esse planejamento e essa organização, porque você a consciência tranquila de você deitar a cabeça no travesseiro à noite é o maior patrimônio. Então, você saber que está planejado, já estou com a minha cota aqui, reservando para o futuro, estou com um consumo equilibrado, estou com minhas finanças. Hoje sincroniza no app ali, você sincroniza com o banco. Você tem como é de menos hoje. Receita e entrada, você entra no app no celular, você está com as despesas controladas, estou poupando para o futuro, estou com um consumo saudável. Né? É uma questão de essa mudança de comportamento. Eu sempre falo da minha avó, né? Se eu chego na casa dela hoje, seus 86 anos, e peço para ela, me dá aqui a tua planilha financeira. Ela nem sabe o que é, mas ela vai ter um caderno de escola, em que ele faz ela faz conciliação bancária até. Pede para minha mãe tirar o extrato do banco para... Tá e aí as pessoas me perguntam, não, Thiago, me dá a tua planilha financeira. Não, ela é minha, faça a tua, tem aplicativos. Por quê? Porque a questão não é o como, a questão é o quê. Então, se você vai fazer através do app já sincronizado, é excelente, mas aquilo vai se tornar prático para você, porque senão não adianta, tem bonito lá, que legal, mas isso se torna prático, isso você vê, né? E aí você realmente, você ter o controle das suas finanças, saber onde você gasta, porque geralmente a pergunta que eu faço é, onde você gastou? Não sei, geralmente sabe quando entra, mas quando gasta, eu recebo dia 5, dia 10, não tem mais dinheiro na conta. E entra naquele fluxo, porque a pessoa não tem o controle, acaba entrando. E essa questão interessante que você falou ali, que eu lembro de um casal, isso me marcou muito, porque essa questão da comparação, poxa, eu queria levar minha esposa a jantar fora, e aí é muito caro, etc. Eu falei, cara, faça um negócio diferente, não precisa... É a questão do que você estava falando, do valor ali, né, realmente. Pega a tua família, e aí ele me mandou depois uma foto, eles tudo na sacada, fazendo um jantar diferente, fizeram na sacada, colocaram uma mesinha lá fora e tal, e aí jantaram fora, mas... Você sabe o conceito? Mudar realmente essa mentalidade. Não, a tua necessidade. Às vezes é você fazer algo diferente. Você não precisa estar relacionado a gasto. Eu tenho que gastar muito, eu tenho que sair fora, jantar fora. E não, às vezes é o simples, né? Que você realmente... Eu gostei muito ali do que você falou da necessidade. Então. E até engatando nisso, Thiago, eu sei que você também fala muito da questão de propósito, mas propósito da empresa também, né? A gente tem falado... A ideia do podcast da gente ir um pouco mais a fundo na questão da alma, né? Tem uma pergunta que a gente faz aqui para todo convidado, que é o que te enriquece a alma? Como é que você... o que é combustível para você na questão do propósito? Eu vejo que você fala isso também, ou seja, cada vez mais tem empresas que têm algo mais além do lucro. Toda empresa existe para gerar lucro, para dar retorno para acionista, mas tem um algo mais, né? Como é que você está vendo isso num mercado que teoricamente mexe com o vil metal? Você sabe que nessa trajetória, eu entrei de paraquedas no mundo da previdência, eu sou formado em administração, fiz pós em finanças, sempre achei que ia trabalhar com número. Não, meu negócio é número, é para dentro, né, vou ali, 1 mais 1 igual a 2 e ciências exatas, e caí no mercado de previdência. O mercado de previdência ele é apaixonante, porque envolve projetos de vida e não simplesmente você vender um produto, vender um serviço. É algo que você pode mudar um futuro, né? Você pode trazer um conceito muito social, muito amplo. E a previdência o S do SG, né? Em algum momento. Isso. E aí, óbvio, a gente, né, trabalhando com isso, verbalizando isso. Então, eu vou dar um exemplo do que nós fizemos ali dentro do Mais Futuro, né? Primeira coisa, antes até de visão, de missão, falei, por que a gente está aqui? Por que a gente trabalha? Né? Eu acho que você acordar todo dia, né, e ir trabalhar, você tem que ter um sentimento de propósito. O que você está fazendo? Você tem que amar o que você está fazendo, né? Aquilo tem que te dar um gás, tem que te preencher. E aí a gente percebeu que internamente a gente já vivenciava um propósito antes dele ser institucionalizado. E a gente institucionalizou. Hoje o nosso propósito é servir pessoas que buscam mais liberdade financeira no futuro. Então, a primeira coisa está relacionada a pessoas. Então, todo negócio, para mim, está relacionado a pessoas. E o assunto previdência não é diferente. Então, a partir do momento que nós entendemos, eu estou lá para ser um facilitador, eu estou lá para servir aqueles nossos clientes que estão lá, os nossos participantes, que investem, que estão colocando o futuro deles
confiando a nós o futuro deles. É uma responsabilidade. Né? Primeira coisa. Segundo, tá, agora eu vou servir eles. E servir com excelência, e servir com melhores retornos, servir com um aplicativo facilitado, servir com um serviço bem executado, servir com um lado mais humanizado. Esse é o nosso serviço. Eu preciso me importar pelo meu cliente, pelo meu participante. Isso replicando com os nossos colaboradores também, isso está no nosso viés. E o restante, que é liberdade financeira no futuro, está voltado para a finança. Porque a gente percebeu, e nesses 15 anos que eu estou nesse mercado, infelizmente muitas pessoas chegando, batendo na nossa porta com 50, 55, 60 anos. Ah, Thiago, eu estou indo me aposentar no INSS e ainda dá tempo? Aí você torna cada vez... Aí você difícil. Começa a ver o quê? Qual que é a solução para essa pessoa? Ou ela vai ter que continuar trabalhando, né? Ou viver de carência, ou viver de caridade, ou viver, né? Ou diminuir o seu padrão de vida. Mas a gente começou a perceber o que as pessoas chegando numa determinada idade não tendo liberdade. E a gente, poxa, a gente está aqui para ser um facilitador, uma ferramenta para que essa pessoa tenha liberdade. Para que ela possa chegar na velhice, possa até parar de trabalhar se ela quiser, mas ela possa ter escolhas, ela possa poder dizer não para um trabalho, dizer não para alguns serviços, por que não? E a gente começou a trabalhar nisso. E independente da escolaridade, independente da faixa etária. E aí para só finalizar com um exemplo, me chamou atenção num exemplo prático. Há uns 15 anos atrás, teve um dos nossos participantes, clientes, eu estava fazendo uma palestra numa empresa e conscientização previdenciária, e as pessoas fazendo, e naquela época não era digital, era ainda folhinha. E a gente finalizei a palestra, cheguei lá e o meu time entrou para atender, fazer o atendimento mais individualizado, fazer algo mais consultivo. Bate nas minhas costas o segurança ali daquele lugar. Ô, seu Thiago, eu posso fazer meu plano de previdência? Eu posso investir? Ele tinha na época, não me lembro, mas uns 55 anos. Falei, claro, o senhor pode fazer, faça lá. E incentivei ele a poupar. Com 55 anos, talvez ele já era até aposentado no INSS. Mas ele pegou parte da sua aposentadoria no INSS, que ele já era aposentado, antes da reforma, a média da aposentadoria era 54 anos, então muito cedo. E ele começou a colocar lá. E aí esqueci, né? Segue o jogo, né? A gente continuou trabalhando e anos se passaram. 10 anos depois, ele foi lá se aposentar. Ele falou, não, quero falar com o Thiago. Ele veio me agradecer. Olha, Thiago, há 10 anos atrás, né, você me incentivou, você me fez fazer meu plano de previdência. Ó, e em 10 anos eu consegui montar um patrimônio. Não é um patrimônio expressivo, gente. Porque às vezes a gente acha, não, mas tem que colocar muito dinheiro para ter uma... Gente, ele ia ter, acho que, R$400 por mês, R$500 por mês de renda. Mas aquilo, né, tinha um valor para ele, porque ele falando, não, vai me ajudar já a pagar meu plano de saúde na aposentadoria, já vai me ajudar a pagar os medicamentos. Você vê que se muda aí, você dá um sentimento de missão completa, sabe? Aquela coisa, estamos aqui para isso, né? Para isso, não, mas eu quero ter R$10 mil de renda. Também dá. Mas talvez o quinhentão por mês que você vai ter com o teu 1.200 no INSS, você aumenta em complemento. E aí é isso que queima mais e é o nosso viés, é o nosso propósito dentro do Mais Futuro. E eu acho também que tem um viés de egoísmo também, a vida louca, né? Cara, que você fala assim, a galera que não, vou gastar sem ter fim e tal. E o cara vai vivendo essa vida louca e ele não sabe, às vezes, os impactos sociais com relação à família, ao casamento, aos filhos, por não ter se preparado para uma situação isso é outra coisa que eu sempre falo, né? As pessoas não têm o hábito de planejamento de sobrevivência, que é a velhice, mas planejamento de imprevistos. A gente acha que, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Não vai acontecer nada. Hoje 100% da minha renda vem da minha função. E aí você pega, hoje numa falta, a gente, mas não vai acontecer nada comigo. Pô, a gente viu aí, infelizmente, a pandemia, como afetou muitos lares, né? Lares que, né, pessoas jovens. E as pessoas não têm o hábito de planejar imprevisto. O que é planejar imprevisto? Ter um bom seguro, seguro de renda. Esses dias eu fiz um seguro de renda lá no próprio Mais Futuro. E aí cheguei para minha esposa, agora eu tenho uma cobertura, se acontecer alguma coisa, porque a ideia é pagar em renda. Você vai ter uma pensão de tantos R$1.000 por mês e tal. Não, mas você não vai morrer. Eu falei, a gente faz seguro do carro para bater o carro? Gente, a gente tem que ter um planejamento de imprevisto, né? Planejamento de uma eventual... Porque 3 coisas podem acontecer com a gente. Ou a gente vai sobreviver, a gente vai envelhecer. Legal, isso é perna... em vista para a tua velhice. Mas 2 coisas podem acontecer que são imprevistos. Morte e invalidez. E aí você precisa de um bom seguro de renda para isso. E as pessoas, Thiago, acham que não vão morrer. E a única certeza, a gente teve a Érica aqui, que é capelã
né? Legal. Então ela trabalha no hospital, qual que é? Hospital do Rocio. Do Rocio. conheço ela. Rapaz, que lindas histórias que elas nos trouxe. Você saber que a pessoa está encerrando uma jornada, né, na finitude ali, está se desencarnando, mas bem, assim, e eu acho que um pouco dessa consciência tranquila passa por ter bem resolvido essas questões familiares. Porque às vezes a pessoa lá, ela contando casos de pessoas que não abandonavam, assim, ela já estava nas últimas, por aparelho, e a pessoa, sabe aquele fiozinho e não desencarnava lá, e aí vinha lá alguém conversava, não, vai ficar tudo bem, a gente está tudo certo, e aí a pessoa acalmava, por quê? Meu Deus, quem que vai sustentar meus filhos? Como é que vai acontecer? A pessoa, ela fica com um senso assim de apego, né? Então isso não é saudável mesmo. Eu acho que é muito bonito esse propósito, né? De impactar a vida das pessoas para um futuro próximo. Porque é um plantar, muitas vezes, Thiago, que você não vai ver. Essa pessoa você viu. Mas muitas vezes, essa sementinha você joga lá, cara, e é um desapego cristão, assim, né? Porque, assim, muitas vezes quando você vai fazer uma evangelização de uma criança, você vai passar conceitos cristãos para ela, que ela pode usar para a vida inteira dela, e você nunca vai ver quanto melhor ela se tornou. Mas é o desapego de você plantar e os frutos que nós vamos colher no futuro, é as sementes que a gente planta hoje. Sim, e às vezes não somos nós que vamos colher esses frutos. É um trabalho de desapego muito bonito. Eu acho muito legal abstrair a atividade para esse nível mais alto, assim. Não, e interessante que isso virou uma cultura interna, né? Você começa a mudar, porque uma coisa é, faz isso. Não, isso é cultura, né? Tanto que o nosso planejamento, esses dias mesmo a gente tava tendo um café lá, que é o café com resultados, e eu falei, gente, tudo aqui que a gente faz, nada é válido a partir do momento que a gente parar de servir pessoas, primeira coisa. E com o objetivo do quê? Liberdade financeira no futuro. Ah, mas ele pode resgatar, ele pode fazer o que quiser, mas o nosso objetivo é primeiro servir ele, com excelência, com amor, com dedicação, com zelo. E aí, consequência é eu ter um app de fácil acesso, com autoatendimento. A consequência é a ferramenta. Mas o propósito eu preciso que você se sinta amado dentro da minha empresa. Eu preciso que você entre no Mais Futuro e se sinta amado aqui dentro. Se sinta servido, se sinta... me senti. Legal, agora eu tenho um propósito com você. Que você tenha liberdade financeira no futuro. E para isso, eu quero que você tenha renda. E renda no futuro. Muito aí legal. Entra... Isso é uma evolução, né, também do profissional do ramo. Né? Sim, porque a gente também sempre viveu, eu e as minhas polêmicas. Né? Você não ia encerrar o episódio sem uma polêmica? É o cara que vai vender título de capitalização como investimento. Então. Mas não tinha? Empurrava. Mas você sabe que a partir do momento que você percebe isso, né, isso eu tive recentemente, veio uma pessoa até mim, e ela falou assim, me ajude, Thiago, porque eu dou aula sobre isso, palestra e tal, me ajuda aqui nos meus outros investimentos, e jogou. E eu falei, olha, esse aqui deixa assim, esse aqui não sei o que lá. Ele falou, Thiago, se você tivesse me falado para colocar tudo no Mais Futuro, eu teria colocado. Eu falei, mas se eu tivesse sentado no teu lugar, eu não faria isso. Então você muda a tua mentalidade, a partir do momento que eu estou servindo a pessoa, eu preciso pensar no que eu faria se eu estivesse no lugar dela. Então, muitas vezes, por exemplo, portabilidade, que é muito comum, né? Trazer plano. Eu tenho um plano lá no banco, no segurador, quero trazer para o Mais Futuro. O que a gente sempre faz? Eu primeiro preciso analisar esse teu plano. Para mostrar tecnicamente se há uma viabilidade de portabilidade ou não. Porque eu não quero te convencer, porque a gente senta e vai convencer, isso é fato. Que aqui é melhor, porque o custo é menor, uma entidade sem fins lucrativos, blá, 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 blá. Tá, legal, no discurso é legal, mas eu quero te provar na técnica que é melhor e a vantagem da portabilidade. Isso dá segurança. A ponto de, em alguns momentos, a gente fala, deixa esse plano lá, é um plano antigo, ele te remunerava uma taxa boa, não mexa. A pessoa olha aquilo, mas peraí, isso é diferente e é o servir pessoas. Mas é uma visão muito interessante, porque cada contrato fechado é uma vida impactada, enriquecida daqui a 30 anos. É isso aí. Né? Uma velhice enriquecida, né? Muito, muito legal. Ô, Thiago, deixa teus contatos aí, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui depois. Mas fala pra galera aí como é que o pessoal te acha. Bom, tem várias... Antes, pensa aí se não dá pra fazer uma promoção também, sei lá, pra galera que chegar aí lá na Mais Futuro através do podcast. E boa. Entra previdenciadigital.com.br, né? Ou pode mandar um e-mail para contato, agora eu não lembro, né? Contato @Mais Futuro, pode falar que me viu aqui, aí a gente vê o que faz. Contato @maisfuturo.com.br. Bom,
pessoalmente falando, né? Eu tenho Thiago Nieve, então quem quiser me procurar aí só o começo do sobrenome, porque seria complicado ninguém me encontrar. Que dá pra tirar fora. Então tem algum material bacana, porque atuo muito nisso, né? Falo muito sobre isso. Tenho até um plano de leitura na Holy Bible, que é um aplicativo de uma Bíblia, né? Da Bíblia, que fala sobre finanças na ótica de Deus. Show, cara. É bem legal. Né, você pode pesquisar lá. É um aplicativo. Dentro da Holy Bible. Aplicativo da Holy Bible. Isso, um plano de leitura lá, que é o seu futuro começa hoje, finanças e previdência na ótica de Deus, alguma coisa assim. Bacana. Mas entra no meu Instagram lá que tem o link. Então, tem esse canal. Meu e-mail, tiagon@maisfuturo.com.br. Então, se você se interessou, quer mais informações, né, entra lá. E aí podem nos contactar aí, fique bem à vontade. E aí, maisfuturo.com.br, também o nosso site, tem muita informação lá sobre previdência corporativa, previdência para pessoa física, pessoa jurídica, previdência para criança, isso está se tornando muito comum. Então, fica o convite aí, meus canais aí para vocês. Sensacional. E o YouTube, né? Tem alguns videozinhos lá também que a gente faz, né? Porque a gente sabe que é um caminho legal aí para educar financeiramente e previdencialmente as pessoas. Legal. E a gente quer deixar uma lembrança contigo, para você lembrar desse dia que a gente gravou o episódio do nosso podcast. Muito obrigado. Já que preparou com carinho para você. Olha, a canequinha. É a nossa aqui, caneca. Dizem legal. as línguas que depois que tem caneca aqui, cara, daí é outro nível. Obrigado, gente. E aí é o seguinte, ó, depois que você é tocado também pelo mosquitinho do trabalho com propósito. Que legal. Né? Então legal. você já está numa onda aí bem legal, Que legal. que você possa reforçar ainda mais essas vidas impactadas aí pelo teu trabalho. Legal. Muito legal. Te agradece muito, Thiago, a tua Obrigado. presença. Foi um papo ótimo, que a gente sempre pensa o quanto a gente está engrandecendo a vida das pessoas que estão nos escutando. Então, acho que hoje teve aí conteúdo muito legal. Que A gente bom, te agradece que bom. a presença. E se você ficou aí até o final, acompanhou a gente, né? Fica a dica, pense muito bem no teu futuro. Pense em previdência, pense em deixar um futuro bacana para você, mas para as pessoas que te amam também, né? Então, se você ficou até aqui, curta, compartilhe, obrigado das mensagens e a gente se encontra aí num próximo episódio. Valeu. Pessoal!